Oi, gente, Pai Senhor Jesus, mais um dia com o nosso devocional. O que eu aprendi com Jesus hoje? E o versículo está em Lucas 10, 45. Diz assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aqui, irmãos, nem é necessário a gente falar o que nós aprendemos com Jesus. Aqui no versículo está escrito, é sobre servir. Jesus foi o maior exemplo de servir, que ele deu até a sua própria vida em resgate de mim e de você. Mesmo sem merecermos, ele deu sim por todos, porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele deu pelo mais humilde, pelo mais rico, pelos que se dizem santos, pelos pecadores, pelo que erra menos, pelo que erra mais, por todos, se assim nós aceitarmos o seu sacrifício. O que é difícil é nós seguirmos esse exemplo de Jesus. Muitos pregam por aí de servir, né? Que devemos servir, mas na sua vida, não faz o que prega, ou seja, não prega o que vive, nem vive o que prega. Às vezes até serve, sim. Vai depender da pessoa, vai depender do que tem para receber em troca, vai depender da situação. E não é assim que funciona, irmãos. O Senhor nos chamou para servir em qualquer circunstância, em qualquer momento, a todos, sem fazer exceção. O Senhor não tinha favoritismo. O Senhor nos ensina isso, a sermos imparciais. É isso que demonstra o amor de Jesus. Jesus foi um exemplo de humildade, foi um exemplo de amor. Jesus era um amor sem soberba, porque hoje em dia as pessoas estão soberbas, irmãos. Não, parecem que esqueceram ou não leem o que está na Bíblia, que devemos seguir os passos de Jesus. E parece que acha também que engana ao Senhor. Pessoas que se desentendidas da palavra, mas não fazem nada de acordo com a palavra, vão contra sempre a palavra, pregam e não vivem o que pregam, dizem que os outros devem agir de uma maneira, mas agem totalmente diferente. Isso é hipocrisia. Vamos pregar o que vivemos. Às vezes nós falhamos sim, porque somos humanos, mas o errar é humano. O que não pode é permanecer no erro, sabe? Reconhecer que estamos errados é uma virtude, mas as pessoas hoje em dia não reconhecem seu erro, muito pelo contrário. Erram e se fazem de vítima, jogam a responsabilidade em outras pessoas. Isso não é amor, isso não é servir. As pessoas estão confundindo servir com serviço. Ou não, melhor, serviço com ser visto, né? Se eu for visto, eu vou estar servindo. Se eu não for visto, eu não vou servir. Ou eu só sirvo quando tiver alguém olhando, eu só sirvo quando tiver holofotes, quando eu estiver em cima do púlpito, quando eu estiver em foco, e não é assim que funciona. Sabe qual é a melhor parte? É servir nos bastidores. Sabe por quê? Porque só Ele está vendo. Porque Jesus está vendo. Por isso, se você serve, continue servindo. Se você não serve, mude agora. Faça uma retrospectiva, uma reflexão. Se Deus está se agradando das suas atitudes. Se você está passando o que é certo, para frente, dando exemplo. Porque é difícil, irmãos. Mas é necessário que nós venhamos nos converter, que nós venhamos nos policiar, posicionar para andar conforme o Senhor nos ensinou. E servindo. Servir é uma virtude. Servir a Deus. Você tem que botar somente isso na sua mente. Nós temos que servir a Deus sim. Porque foi para isso que Ele nos chamou e é o exemplo que Ele deixou. Mas não fingindo que serve. Servindo de coração, servindo com amor, como o Senhor fez. O Senhor não está pedindo para nós nos darmos a nossa vida,
como Ele deu. Ele só quer que nós venhamos servir para ajudar a ganhar mais almas para o seu reino, para que mais pessoas sejam alcançadas. Servir com amor para não estar afastando pessoas da presença do Senhor. Porque tem muita gente, irmãos, que às vezes está fraco e por uma palavra, por uma ação de alguém, desiste de Deus. Às vezes a gente põe a culpa na pessoa, mas às vezes a culpa é nossa mesmo, sabe? Porque Jesus não fez isso com ninguém. E muitos dizem que segue o exemplo de Jesus. E faz isso. Trata com desdém, faz acepção, tem favoritismo, não sabe cuidar igualmente, escolhe a quem deve servir, a quem deve ajudar. E muitos perecem e as pessoas não estendem nem a mão. Por quê? Porque é tudo, às vezes, um jogo de interesse. Não seja essa pessoa. Seja como Jesus. Sirva por amor a todos, sem exceção. Essa é a grande lição de hoje. Deus abençoe.